A nossa história começa. Durante séculos, a humanidade envolveu-se na arrogância reconfortante de que só nós possuímos a chave mestra do tempo. Acreditamos que enquanto construímos cidades, redigimos tratados e nos preocupamos com o inverno que se aproxima, o resto do reino animal permanece preso num presente eterno e irrefletido. Dizemos a nós mesmos que o lobo caça apenas porque o seu estômago ronca no presente, e o esquilo acumula nozes impulsionado por um piloto automático cego e genético, desprovido de qualquer conceito real do amanhã. Mas e se essa suposição for o maior ponto cego da nossa história científica? Nas profundezas das copas sombreadas da floresta tropical e nas salas de observação estéreis de zoológicos de alta segurança, uma realidade diferente está a se desenrolar silenciosamente. É uma realidade em que criaturas de pelo e penas manipulam a quarta dimensão com uma precisão assustadora, tramando, conspirando e preparando-se para futuros que existem apenas nas suas mentes. De repente, a ilusão da superioridade humana começou a rachar sob o peso de uma anomalia inegável observada na névoa fria da manhã de um zoológico sueco. O cenário era o Zoológico Furuvik, um lugar de recintos de betão e barras de aço, onde um chimpanzé macho chamado Santino estava prestes a desmantelar os dogmas estabelecidos da ciência cognitiva. Para o observador casual, Santino era apenas um primata entediado a andar de um lado para o outro no perímetro do seu recinto em forma de ilha. No entanto, os tratadores começaram a notar um comportamento ritualístico que desafiava o modelo padrão de agressão animal impulsiva. Todas as manhãs, horas antes de os portões do zoológico se abrirem para admitir a multidão de turistas curiosos, Santino acordava com um propósito singular e frio. O zoológico estava silencioso, o ar fresco e desprovido dos estímulos caóticos que normalmente desencadeiam as exibições dos primatas. No entanto, Santino estava ocupado. Ele descia até a beira da água, arrastando pedras pesadas do fundo lamacento, empilhando-as em esconderijos estratégicos e organizados ao longo do lado da ilha voltado para os visitantes. Mas a sua preparação não se limitava à mera recolha. Naquele instante, o observador percebeu que o chimpanzé estava envolvido em algo muito mais sinistro do que uma simples recolha. Ele estava a fabricar armas para uma guerra que ainda não tinha começado. Santino localizava discos de betão no seu recinto, pequenas fraquezas estruturais que tinham surgido ao longo do tempo. Com a paciência de um pedreiro, ele batia nesses pontos fracos, quebrando pedaços irregulares de betão. Ele não os atirava, não gritava nem berrava para demonstrar domínio. Estava calmo, quase meditativo. Colocava esses fragmentos ao lado das suas pedras de rio, criando depósitos de munições em intervalos estratégicos. Isso acontecia no momento em que ele estava quimicamente calmo, sem nenhum humano à vista para provocá-lo. A agressão para a qual ele se preparava era um estado emocional futuro. Um cálculo frio de uma raiva que ele sabia que sentiria mais tarde naquele dia. Quando os visitantes finalmente chegaram ao meio-dia, a chilrear e a apontar, a armadilha foi acionada. Santino, agora transformado num turbilhão de domínio, corria para suas pilhas pré-fabricadas e lançava os seus mísseis com uma precisão assustadora. O momento seguinte revelou um cálculo arrepiante que obrigou os cientistas a confrontar o impossível. Um animal tinha viajado mentalmente para o futuro para satisfazer uma necessidade que ainda não sentia. Isso destruiu a hipótese de Bisberts, a afirmação científica de longa data de que os animais estão presos no tempo, incapazes de se dissociar do seu estado fisiológico atual. Santino não estava com fome, zangado ou ameaçado quando recolheu aquelas pedras. Ele estava a imaginar um cenário futuro, simulando efetivamente uma realidade que ainda não existia e modificando o seu mundo presente para ditar esse resultado futuro. Essa é a essência da viagem mental no tempo. Um superpoder cognitivo que pensávamos ser reservado aos construtores de pirâmides e autorizado pelos escritores da história. No entanto, enquanto o mundo acadêmico lutava com as implicações de um ataque premeditado de primatas, outra camada desse mistério começou a se revelar no lugar mais improvável: o cérebro das aves. Durante anos, a família dos corvídeos corvos, corvos marinhos e gaios, foi descartada como meramente inteligente por instinto.
À medida que o silêncio se aprofundava, a verdade emergiu dos laboratórios da Universidade de Lund, sugerindo que essas aves operavam em um nível cognitivo que rivalizava, e talvez superasse, o dos grandes primatas. Os investigadores montaram uma experiência destinada a testar os limites da paciência e da previsão, uma variação do famoso teste do marshmallow, mas com uma reviravolta que exigia a manipulação de ferramentas. Os corvos receberam uma caixa intrigante, que só podia ser aberta com uma ferramenta específica para liberar uma guloseima de alto valor. No entanto, a ferramenta nem sempre estava disponível. A caixa foi mostrada às aves e, em seguida, removida. Uma hora depois, foi-lhes oferecida uma seleção de objetos, a ferramenta-chave, juntamente com vários distraidores, como bolas ou bugigangas brilhantes. Se escolhessem a ferramenta, teriam de guarda-dola, esperando que a caixa voltasse mais tarde. Isso exigia suprimir o desejo imediato por recompensas instantâneas em favor de um prêmio futuro. Os corvos não apenas passaram, como se destacaram. Ignoraram as recompensas imediatas e menores, selecionaram a ferramenta correta e guardaram-na com uma intensidade ciumenta. Mas, assim que a teoria se solidificou de que se tratava apenas de aprendizagem associativa, os cientistas introduziram uma variável caótica, que expôs a verdadeira profundidade das mentes estratégicas dos corvos. Eles introduziram um sistema de troca. Os corvos aprenderam que um investigador humano trocaria uma ficha específica por um pedaço de queijo. O problema era que o humano nem sempre estava lá. As aves tinham de acumular as fichas, antecipando uma futura troca no mercado. Na natureza, armazenar comida é um comportamento padrão, muitas vezes descartado como instinto. Mas guardar uma ficha não comestível, um pedaço de plástico sem valor inerente apenas porque se antecipa uma transação social no futuro, isso exige um modelo complexo de tempo e economia. Os corvos começaram a guardar essas fichas, ignorando opções imediatas de comida se isso significasse que não estariam preparados para a troca futura. Estavam a fazer um orçamento. Estavam a planear. Estavam a navegar na quarta dimensão com uma proficiência emplumada que era assustadoramente humana. Então, a perspectiva mudou violentamente quando os investigadores perceberam que as aves não estavam apenas a planear eventos, mas a planear contra as mentes dos outros. O gaio azul, uma ave com uma veia enganadora que faria um mestre espião corar, demonstrou um nível de paranoia que implica uma compreensão profunda das ameaças futuras. Quando um gaio azul esconde comida, ele se envolve em um comportamento padrão de armazenamento. Mas se outra ave estiver observando, o gaio muda sua estratégia. Ele espera. Ele memoriza o local. Então, assim que o observador sai de cena, o gaio volta, desenterra a comida e a esconde novamente em um novo local secreto. Isso é reesconder. Isso implica que o gaio está projetando um cenário futuro em que seu esconderijo será roubado. Mais perturbador ainda, ele atribui uma mente e uma intenção futura ao observador. Ele pensa: ele viu onde eu coloquei. Então, amanhã, ele vai roubar. Esta é a teoria da mente. Entrelaçada com a viagem mental no tempo, um complexo cognitivo anteriormente considerado domínio exclusivo da humanidade. Sem aviso prévio, os dados desafiaram toda a lógica quando ficou claro que apenas os gaios que já tinham roubado comida no passado se envolviam neste comportamento de reesconder. Era um caso de: é preciso um ladrão para apanhar um ladrão. Os gaios inocentes que nunca tinham roubado não anteciparam o roubo por parte dos outros. Isto sugere que o seu planeamento não é um instinto inato, mas uma simulação flexível e aprendida de possibilidades futuras com base na experiência pessoal. Eles estavam a projetar o seu próprio histórico criminal nos seus pares, para prever um crime futuro que ainda não tinha acontecido. Este é um nível de inteligência maquiavélica que lança uma longa sombra sobre a nossa compreensão do cérebro de pássaro. Isso sugere que a natureza não é uma luta caótica pela sobrevivência imediata, mas um grande tabuleiro de xadrez onde os movimentos são calculados com dias, talvez semanas de antecedência. Do outro lado do globo, na densa e sufocante umidade das florestas tropicais de Sumatra, esse jogo de xadrez estava a ser jogado em uma escala social muito maior pelos errantes solitários da copa das árvores. De repente, a narrativa tomou um rumo mais sombrio,
quando primatologistas que rastreavam orangotangos selvagens começaram a decifrar os misteriosos chamados longos que ecoavam através da névoa. Os orangotangos são notoriamente solitários, vagando pela copa das árvores como fantasmas alaranjados. Durante anos, acreditava-se que o longo chamado retumbante do macho era um simples grito territorial, um sinal de "não entre", transmitido em som. Mas uma análise acústica cuidadosa, combinada com o rastreamento de movimentos, revelou uma camada oculta de comunicação, um itinerário de viagem transmitido para a selva. Os machos com flanges emitiam um chamado na direção em que pretendiam viajar no dia seguinte. Não era uma reação a um estímulo presente, mas uma declaração pública de intenções futuras. As fêmeas na área, ao ouvirem esse chamado, ajustariam seus próprios planos de viagem para interceptar o macho ou evitá-lo, horas antes mesmo de ele começar a se mover. Isso implica um mapeamento coletivo do futuro, uma coordenação social de movimentos que ainda não ocorreram. O macho anuncia o plano à noite, dorme sobre ele e então, com dedicação inabalável, executa o plano na manhã seguinte. Num piscar de olhos, a floresta revelou-se não como um ecossistema reativo, mas como uma sociedade planeada, orquestrada por anúncios de longo prazo de agendas futuras. Isso destruiu a noção de que a comunicação animal é puramente sobre estados emocionais atuais. Estou com fome, estou com raiva, vejo um predador. Os orangotangos estavam a dizer: amanhã estarei no norte. Esta é uma comunicação referencial deslocada no tempo. Requer manter uma imagem mental de um local futuro e um tempo futuro e transmitir esse conceito abstrato a outra mente. É o precursor biológico da agenda de compromissos, do itinerário de viagem e do plano de batalha estratégico. No entanto, os céticos permaneceram. Os desmancha-prazeres da etologia argumentaram que tudo isso poderia ser explicado pela aprendizagem associativa que Santino estava apenas condicionado. Os jays estavam apenas a reagir a sinais de estresse. Os orangotangos estavam apenas a seguir gradientes simples de atração. Mas então, as evidências se recusaram a permanecer enterradas, ressurgindo nas profundezas aquáticas, onde menos esperávamos encontrar inteligência semelhante à nossa. Ao largo da costa da Indonésia, observou-se o polvo veado envolvido num comportamento que desafiava as regras dos invertebrados. Os polvos são, geralmente, criaturas de corpo mole e vulneráveis, que se escondem em fendas. Mas os mergulhadores começaram a relatar polvos, carregando cascas de coco, metades de cascas descartadas, jogadas no mar por humanos. O polvo encontrava duas metades, empilhava-as como tigelas e carregava-as debaixo dos braços, caminhando desajeitadamente pelo magnífico fundo do mar exposto, com as suas pernas restantes, o que significava andar sobre palafitas. Esta locomoção desajeitada tornava-os lentos, vulneráveis e desastrados no momento presente. Não havia benefício imediato. Na verdade, carregar as cascas era um fardo. Custava energia e velocidade. Mas o polvo estava disposto a pagar esse custo no presente por uma recompensa específica no futuro. Quando o polvo inevitavelmente encontrava um predador quilômetros depois na areia aberta, desmontava a sua pilha, entrava dentro dela e juntava as duas metades para formar uma esfera blindada perfeita. A descoberta seguinte causou um choque nos círculos da biologia marinha. O polvo transportava uma casa móvel, preparando-se para um predador que não podia ver, cheirar ou sentir no momento presente. Trata-se do uso de ferramentas, mas é o uso de ferramentas para uma contingência futura. É o equivalente a um humano levar uma tenda para uma viagem de campismo. O polvo antecipa a necessidade de abrigo num ambiente futuro onde não há abrigo. Ele suporta a desvantagem de carregar a ferramenta no agora para sobreviver no então. Esse comportamento desmonta o argumento de que o planeamento requer um córtex mamífero. Aqui estava um molusco, uma criatura separada de nós por 600 milhões de anos de evolução, executando uma estratégia que exigia previsão. Isso sugere que a capacidade de planejar não é um milagre evolutivo singular concedido aos humanos, mas uma solução convergente que a inteligência encontra sempre que os riscos de sobrevivência se tornam altos o suficiente. O fundo do oceano não era apenas um local de caça. Era uma paisagem de futuros potenciais, navegada por videntes de corpo mole.
À medida que as sombras se alongavam, um novo participante entrou na briga, trazendo a questão do planeamento de volta à realidade brutal da vida e da morte na savana africana. O cão selvagem africano é um predador que depende de coordenação e resistência. Eles são os caçadores supremos das planícies, com taxas de sucesso que envergonham o leão e o leopardo. Durante décadas, presumiu-se que as suas caçadas eram caóticas, corridas em alta velocidade iniciadas pela fome do momento. Mas os investigadores que observavam os rituais pré-caçar começaram a notar um processo democrático que precedia a violência. A matilha reunia-se num rally. Eles esfregavam o focinho, vocalizavam e envolviam-se num estranho comportamento de espirros. Não era aleatório. Os espirros eram votos. Se um número suficiente de cães espirrasse, a matilha mobilizava-se para a caça. Se não houvesse espirros suficientes, eles descansavam. Mas o mistério estava nos detalhes da mobilização. Uma vez aprovada a votação, a matilha não corria cegamente. Movia-se com uma precisão geométrica assustadora, flanqueando rebanhos, montando emboscadas e conduzindo as presas para características topográficas específicas, rios, ravinas ou matagais densos. De repente, as implicações tornaram-se assustadoras. Os cães não estavam apenas a decidir vezes caçar, estavam a decidir vezes como vezes caçar, antes mesmo de a perseguição começar. Isso implica um modelo mental partilhado da caçada, um plano coletivo do terreno futuro e dos movimentos da presa. Cada cão sabia o seu papel numa peça que ainda não tinha sido encenada. Isso é cognição distribuída, projetada para o futuro. Desafia a ideia de que o planeamento é um monólogo interno solitário. Para os cães selvagens, o planeamento é uma conversa, uma realidade consensual, construída com base em espirros e linguagem corporal, que dita a morte de um impala 1 hora depois. Isso sugere que a mente capaz de planejar pode ser uma mente coletiva, uma consciência coletiva, que percebe o futuro com mais clareza do que qualquer indivíduo isolado. O turbilhão caótico da savana é, na verdade, uma rede de probabilidades, calculada e explorada pela matilha. Mas, mesmo enquanto nos maravilhávamos com a genialidade coletiva dos cães, investigações no mundo dos insetos começaram a sugerir que o planeamento pode nem mesmo exigir um cérebro no sentido tradicional. Naquele momento congelado, compreendemos que a definição de mente estava prestes a ser esticada até ao seu limite. Considere o caso da aranha pórtea, uma aranha saltadora conhecida por caçar outras aranhas. Este aracnídeo não constrói uma teia e espera. É um assassino tático. Quando Porte avista uma aranha presa numa teia, não ataca diretamente. Isso seria suicídio. Em vez disso, Porte a congela e estuda o ambiente. Ela olha para a presa, olha para a folhagem, olha para as linhas de ancoragem da teia oposta. Ela efetivamente examina o terreno. Então a portia frequentemente se afasta da presa, saindo de vista. Para um observador humano, parece que a aranha perdeu o interesse. Mas a portia está, na verdade, navegando por um desvio. Ela seguirá uma rota tortuosa, às vezes levando horas, viajando pela vegetação onde não pode ver a presa. Ela mantém um mapa mental da localização da presa em relação à sua própria, navegando às cegas para chegar a um ponto estratégico acima do alvo. Uma vez em posição, ela desce por uma linha de seda para executar um ataque surpresa. A aranha se envolveu em um comportamento de desvio que removeu o estímulo sensorial, a visão da presa, por um longo período, guiada apenas por uma representação mental de um vetor de ataque futuro. Esta é uma aranha com um cérebro menor que uma cabeça de alfinete executando um plano que requer permanência de objetos e planejamento de rota. Ela desafia a própria necessidade do neocórtex para a cognição complexa. Se uma aranha pode manter um objetivo futuro em mente enquanto navega num ambiente 3D complexo que obscurece esse objetivo, o que isso diz sobre a natureza fundamental do planeamento? Isso sugere que o futuro é um sinal que pode ser detectado e processado por hardware biológico muito mais simples do que o nosso. Isso implica que a capacidade de olhar para o futuro é elementar, entrelaçada na estrutura da luta da vida contra a entropia. Mas o buraco do coelho é mais profundo. Além da genialidade individual do chimpanzé, do corvo e da aranha,
existe um mistério subterrâneo envolvendo o cultivo de colheitas agricultura praticada não por humanos, mas por aqueles que se movimentam sob os nossos pés. De repente, o foco mudou para as formigas cortadeiras da Amazônia, cujos jardins subterrâneos de fungos revelaram uma visão que abrange gerações. Essas formigas não comem as folhas que cortam. Elas são agricultoras. Elas processam a vegetação para alimentar um fungo específico, que por sua vez alimenta a colônia. Este não é um comportamento reativo. É um processo industrial em várias etapas. Mas o aspecto do planeamento torna-se verdadeiramente bizarro quando se considera os sistemas de gestão de resíduos. As formigas criam câmaras específicas para resíduos, localizadas o mais longe possível dos jardins de fungos, para evitar a contaminação. Elas antecipam o risco de doenças, antecipam o fluxo de ar e a dinâmica da decomposição. Quando uma rainha parte para iniciar uma nova colônia, ela leva consigo uma bolinha do fungo, uma semente para uma civilização futura. Trata-se de um planeamento transgeracional, talvez codificado no instinto, mas funcionalmente idêntico a um colono humano que empacota sementes para uma viagem a Marte. O próprio código genético atua como um pergaminho de profecia, ditando ações no presente, construir câmaras, gerir o fluxo de ar, selecionar folhas específicas que garantem a sobrevivência da colônia anos mais tarde. No entanto, permanecia uma lacuna distinta entre esses planos instintivos e o planeamento flexível e inovador visto em Santino ou nos corvos. O santo graal da ciência cognitiva era encontrar um animal que pudesse inovar uma nova ferramenta para um problema futuro que nunca tivesse enfrentado antes. Essa busca levou os investigadores de volta ao oceano, aos golfinhos brincalhões e enigmáticos de Shark Bay, na Austrália. Aqui, o comportamento de esponjar dos golfinhos nariz de garrafa apresentava um fenômeno cultural que esbatia as linhas entre tradição e previsão individual. Observou-se que os golfinhos arrancavam esponjas do fundo do mar e as colocavam sobre os seus rostros, bicos como luvas protetoras. Em seguida, usavam essa armadura para sondar o substrato abrasivo e rochoso em busca de peixes. Sem a esponja, os seus bicos ficariam arranhados. A esponja não era comida, era equipamento de proteção individual. A constatação surgiu como um raio quando os investigadores notaram que os golfinhos passavam um tempo considerável à procura da esponja perfeita antes mesmo de tentarem caçar. Eles estavam a preparar o equipamento. Ignoravam os peixes que nadavam em águas abertas para garantir a ferramenta que lhes permitiria aceder aos peixes escondidos nas rochas mais tarde. Não se tratava apenas do uso de uma ferramenta. Era uma recusa da refeição fácil no presente em troca de uma colheita sustentável no futuro. Além disso, esse comportamento era ensinado. As mães ensinavam às filhas. Era uma transmissão cultural de uma estratégia orientada para o futuro. Mas o oceano guarda segredos ainda mais sombrios de antecipação. Nas águas geladas da Antártida, as orcas executam ataques com ondas contra focas que descansam em blocos de gelo. A coordenação necessária para nadar em formação, gerar uma onda e arrastar a foca requer uma compreensão precisa da dinâmica dos fluidos e do timing. Mas o verdadeiro elemento de planeamento é a educação dos jovens. As orcas adultas capturam uma foca e libertam-na perto das baleias jovens, não para comer, mas para praticar. Elas prolongam a caça, suprimindo a sua fome, para criar um cenário de treino para a próxima geração. Estão a investir na competência futura do grupo. Isto cria um paralelo assombroso com a educação humana. Os adultos estão a simular um futuro em que eles já não estarão presentes e os jovens terão de caçar sozinhos. Estão a planear a sua própria obsolescência. Esta previsão altruísta, sacrificar uma refeição agora para garantir a sobrevivência da linhagem mais tarde, revela uma profundidade de viagem emocional e cognitiva no tempo que é profundamente perturbadora. Para aqueles que veem os Achiricas Izacer, animais como autômatos biológicos. À medida que a investigação se expandia, a definição de vida selvagem começou a abranger os animais domésticos, levando os cientistas a questionar as criaturas que dormem nas nossas próprias casas. O momento seguinte foi de puro caos na comunidade científica, quando estudos sobre cães domésticos começaram a sugerir que eles também sonhavam com o futuro. Estudos do sono em cães revelaram padrões de ativação no hipocampo, o centro da memória, que imitavam os padrões de suas atividades diárias. Eles estavam revivendo o dia.
mas também estavam simulando o amanhã? Experiências envolvendo gratificação adiada mostraram que os cães podiam esperar por recompensas melhores, mas sua capacidade de planejar parecia estar ligada ao seu vínculo com os humanos. Eles planejavam vezes conosco. Eles antecipam nossos horários, nossos retornos, nossos passeios. Mas isso era verdadeira previsão episódica ou apenas sincronização do ritmo circadiano? O debate acirrou-se, alimentando o desejo de encontrar um exemplo puro de planeamento numa espécie completamente alheia à influência humana. Esse impulso levou à exploração ao reino dos animais de sangue frio. Os répteis antigos, cuja linhagem é anterior aos dinossauros. Os lagartos monitores, especificamente o dragão de Komodo, tornaram-se objeto de intenso escrutínio. Estes lagartos gigantes são conhecidos pela sua mordida mortal e metabolismo lento. Mas os tratadores e investigadores de campo começaram a notar um comportamento de armadilhagem. Os dragões de Komodo posicionavam-se ao longo das trilhas dos veados dias antes da data prevista para a migração dos veados por aquele caminho específico. Eles não estavam a reagir a um cheiro vezes no momento. Estavam a antecipar um movimento sazonal. Estavam a posicionar-se numa linha temporal futura da presa. Essa estratégia de emboscada requer um mapa mental não apenas do espaço, mas também do tempo saber, vezes quando, vezes a comida estará onde. Isso sugere que o cérebro reptiliano, muitas vezes menosprezado como primitivo, possui um bloqueio cronobiológico sobre a dinâmica futura do seu ecossistema. O dragão espera, imóvel, habitando um momento futuro de violência que só ele pode ver. À medida que acumulávamos essas histórias, o chimpanzé que atira pedras, o corvo que faz trocas, o polvo que usa armadura, o dragão que embosca, uma imagem aterrorizante começou a se formar. Estamos rodeados por bilhões de mentes que estão constantemente a fazer simulações do amanhã. O pássaro no fio não está apenas a observar-te, ele está a calcular a tua trajetória. O esquilo não está apenas a enterrar uma noz, ele está a construir um mapa de sobrevivência no inverno. A teia da vida não é uma imagem estática, mas um motor dinâmico e preditivo, constantemente produzindo futuros. E dentro dessa constatação reside uma questão profundamente inquietante. Se eles podem planear, podem ter esperança, se podem antecipar a dor, podem temer? Se Santino podia planear uma guerra, uma orca poderia planear uma revolução, a linha entre nós e eles não estava apenas a ficar confusa, estava a ser apagada pela evidência inegável de mentes com visão de futuro. Mas, assim que a teoria se solidificou de que o planeamento é uma característica universal da vida complexa, uma descoberta no mundo dos insetos ameaçou virar toda a definição de cognição de cabeça para baixo mais uma vez. Pesquisadores que estudavam os movimentos erráticos da vespa da lama notaram algo que não podia ser explicado pelo instinto ou pela aprendizagem. Essas vespas constroem ninhos intrincados de argila, abastecendo-os com aranhas paralisadas para suas larvas. Mas antes de selar o ninho, algumas vespas foram observadas envolvidas em um comportamento de verificação que parecia não ter nenhum propósito imediato. Elas voavam para dentro do ninho, inspecionavam as aranhas, inspecionavam as paredes e depois saíam para buscar mais argila. No entanto, às vezes elas inspecionavam, saíam sem argila e voltavam com uma aranha. Elas estavam a manter um inventário. Estavam a equilibrar um livro-razão de suprimentos necessários versus suprimentos disponíveis. Essa gestão de inventário implica uma lista mental, uma representação de um estado concluído que ainda não existe. A vespa está a trabalhar em direção a um projeto. Mas a anomalia surgiu quando os pesquisadores manipularam o conteúdo do ninho, enquanto a vespa estava ausente. Se uma aranha fosse removida, a vespa não continuava a construir cegamente. Ela voltava, inspecionava, percebia o déficit e mudava a tarefa de construir para caçar. Ela corrigia o cronograma. Ela reescrevia o plano. Essa flexibilidade em uma criatura tão pequena sugere que o planeamento pode ser uma propriedade fundamental das redes neurais, alcançável com uma fração do poder computacional que possuímos. Isso democratiza o futuro. Significa que o futuro pertence a tudo. E se o futuro pertence a tudo, então o nosso monopólio sobre o destino é uma mentira.
Esta revelação prepara o terreno para uma exploração mais profunda dos mecanismos destas proezas alucinantes, forçando-nos a olhar não apenas para o comportamento, mas para a própria arquitetura do cérebro. Então, a perspectiva mudou violentamente do comportamento para a anatomia à medida que os neurocientistas começaram a cortar a questão, literalmente. O foco voltou-se para o hipocampo e o córtex pré-frontal, as áreas do cérebro humano responsáveis pela memória e pelo planeamento. Nos seres humanos, danos no hipocampo destroem a capacidade de lembrar o passado, vezes e vezes, a capacidade de imaginar o futuro. Pacientes com amnésia não conseguem dizer o que fizeram ontem e não conseguem dizer o que podem fazer amanhã. Vivem num agora permanente, o mesmo estado que supunhamos que os animais ocupavam. Assim, os cientistas começaram a procurar essas estruturas nos animais e encontraram-nas. O cérebro dos corvídeos, embora não tenha um córtex em camadas, tem uma estrutura chamada nidopallium caudolaterale, que funciona exatamente como o nosso córtex pré-frontal. É a evolução convergente no seu melhor a natureza inventando a mesma máquina de planeamento, 2 vezes, usando projetos diferentes. Essa maquinaria neural estava fervilhando de atividade, simulando futuros, ponderando opções e fazendo escolhas que não dariam retorno por horas ou dias. Mas a implicação mais perturbadora do planeamento animal vem do reino da mentira. Planejar uma mentira requer um modelo sofisticado do futuro. É preciso construir uma realidade falsa no presente para manipular o estado de crença futuro de outra pessoa. Vimos indícios disso no gaio azul. Mas pesquisadores de campo no Congo observaram um jovem chimpanzé chamado Fyodor que levou isso a um novo nível. Fyodor era de baixa hierarquia e frequentemente intimidado pelo alfa. Um dia, Fyodor encontrou uma jaca grande e madura. Se ele a comesse, o alfa o ouviria e a roubaria. Se a carregasse, o alfa o veria. Então Fyodor fez algo extraordinário. Ele sentou-se sobre a fruta, cobriu-a com o corpo, esperou. Esperou 2 horas, observando o bando seguir em frente. Manteve uma expressão impassível. Suprimiu a vontade de olhar para o prêmio. Ele estava a viver um momento futuro, em que estava sozinho. Somente quando a costa ficou livre, é que ele descobriu a fruta e se deliciou. Este ato de engano tático requer inibir um impulso presente potente, por uma segurança futura. Requer simular a mente do alfa. Se ele vir isto, vai levá-lo. Requer um plano. E funcionou. Fyodor hackeou a hierarquia social usando o tempo como arma. Essa espera silenciosa e paciente é talvez o aspecto mais humano e mais assustador da inteligência animal. Implica uma vida interior secreta, um monólogo de estratégia ao qual nunca temos acesso. Olhamos para eles e vemos olhos que refletem o presente. Eles olham para nós e talvez vejam obstáculos num futuro que ainda nem concebemos. Sem aviso prévio, os dados desafiaram toda a lógica quando surgiram relatos de animais que pareciam planear as suas próprias mortes. Os elefantes são há muito tempo objeto de mitos sobre seus cemitérios e rituais de luto. Mas um estudo no Quênia observou uma matriarca que estava doente. Ela começou a se afastar da manada, mas em vez de simplesmente ficar para trás, ela tomou um caminho específico e divergente em direção a um bosque perto de uma fonte de água, um lugar que ela não visitava há anos. Não foi um passeio aleatório. Foi uma marcha direta e propositada. Ela chegou, ficou por 2 dias e morreu. Será que ela planeou o seu local de descanso final? Ela antecipou a sua incapacidade de acompanhar o grupo e escolheu um santuário? A ideia de planeamento terminal sugere um conceito de continuidade do eu num estado futuro de inexistência, ou pelo menos num estado futuro de imobilidade. Isso beira o metafísico. Sugere que a mente animal pode lidar com o evento futuro definitivo, o fim do próprio tempo. À medida que nos aproximamos dessa nova compreensão, somos forçados a reavaliar todas as nossas interações com o mundo natural. A conservação não se trata mais apenas de preservar comportamentos instintivos. Trata-se de preservar culturas, histórias e planos futuros. Quando destruímos um habitat, não estamos apenas destruindo um lar. Estamos cancelando milhares de compromissos, arruinando milhares de estratégias e apagando as simulações futuras de inúmeras mentes.
Estamos a queimar as bibliotecas das suas antecipações. O mundo não é um palco onde os animais apenas reagem aos nossos guiões. É uma improvisação colaborativa, onde somos amplamente superados em número por outros dramaturgos. E à medida que nos aventuramos mais profundamente neste labirinto de cognição, descobrimos que os planos mais complexos não são traçados pelos cérebros maiores, mas muitas vezes pelos mais estranhos. Considere o fungo mucilaginoso. Ele não tem cérebro. É um organismo unicelular, uma gota de protoplasma. No entanto, quando colocado num labirinto com comida em 2 pontos de saída, ele retrai os seus pseudópodes dos becos sem saída e conecta as 2 fontes de alimento com o tubo mais eficiente possível. Ele replica o sistema ferroviário de Tóquio quando as fontes de alimento são colocadas num mapa correspondente às principais cidades. Mas experiências recentes sugerem que ele pode antecipar eventos periódicos. Se os investigadores o bombardearem com ar seco em intervalos regulares, digamos, a cada hora, o fungo mucilaginoso acabará por começar a abrandar o seu crescimento vezes pouco antes vezes da marca da hora, antecipando o evento de secagem mesmo quando o ar não está ligado. Ele aprendeu um ritmo. Ele internalizou um padrão futuro. É unicelular, sem cérebro e, no entanto, está a prever o futuro. Essa profecia biológica rompe completamente o modelo de cognição. Ela sugere que a própria vida é um processo preditivo. Estar vivo é adivinhar o que vai acontecer a seguir. A diferença entre o fungo mucilaginoso e o ser humano não é se vezes planeamos, mas vezes até onde vezes planeamos. O fungo planeia para a próxima hora. O chimpanzé para a tarde. O ser humano planeia para a próxima década. Mas o mecanismo, o impulso fundamental de se inclinar para o próximo momento é o mesmo. É o impulso universal de sobrevivência. De repente, a narrativa tomou um rumo mais sombrio quando os investigadores consideraram as implicações dos animais planearem vezes retaliação. Histórias de tigres a perseguir caçadores furtivos durante dias, ou corvos a mobilizarem-se para atacar humanos específicos que os prejudicaram anos antes, começaram a passar de anedotas a dados. Em Seattle, os investigadores usavam uma máscara específica de homem das cavernas, enquanto capturavam e marcavam corvos. Anos mais tarde, corvos que nunca tinham sido capturados, os descendentes e pares das vítimas originais, atacavam qualquer pessoa que usasse essa máscara. O conhecimento do vilão tinha sido transmitido. As aves planeavam ataques a um rosto específico com base na memória cultural. Guardavam rancor por gerações. Isso visa o comportamento futuro do inimigo. É uma forma de policiamento, um contrato social imposto pela violência futura. Implica um conceito de justiça, ou, pelo menos, um conceito de dívida que deve ser paga no futuro. Os corvos não estavam apenas a reagir, estavam a executar uma ordem de longa data. Isso nos leva de volta a Santino, o chimpanzé que atirava pedras. Sua história não terminou com a primeira descoberta. À medida que envelhecia, suas estratégias evoluíram. Ele começou a esconder suas pedras debaixo do feno. Ele percebeu que os tratadores estavam a ver as suas pilhas e a limpar ponto-las antes da chegada dos visitantes. Então, ele se adaptou. Ele camuflou os seus arsenais. Colocou feno sobre as pedras ou as escondeu atrás de troncos. Essa é uma contra-estratégia. Ele antecipou a antecipação dos tratadores ao seu plano. É um jogo de espião contra espião jogado através da barreira das espécies. Santino estava envolvido numa corrida armamentista intelectual com os humanos que o mantinham em cativeiro. Ele não estava apenas a planear para os visitantes. Ele estava a planear para os carcereiros. Num piscar de olhos, a floresta revelou que estava a observar-nos, calculando os nossos movimentos e preparando a sua resposta. O silêncio confortável da natureza é, na verdade, o zumbido de 1 bilhão de mentes a conspirar. Atravessamos os seus territórios, alheios ao facto de que somos variáveis nas suas equações. O veado está a prever o caçador. A colônia bacteriana está a prever o antibiótico. O vírus está a prever a resposta imunológica. E no jogo de sobrevivência de alto risco, o melhor planeador vence. Assumimos o título de melhor planeador por padrão, apontando para as nossas cidades e os nossos satélites. Mas o mandato da humanidade
é insignificante em comparação com o reinado do crocodilo ou do tubarão. Os seus planos funcionam há milhões de anos. Os nossos estão apenas a começar a ser testados. À medida que passamos para o próximo capítulo desta investigação, devemos deixar o indivíduo e olhar para o enxame, a inteligência coletiva da abelha, do térmito e do cardume de peixes. Aqui, o planeamento dissolve-se em algo fluido e terrivelmente eficiente. Uma decisão não é tomada por um neurônio, mas por uma ondulação na água, um feromônio no ar. O plano emerge do caos como um fantasma da máquina. E a questão permanece. O enxame sabe para onde está indo ou está sendo puxado por um futuro que não pode ver, mas que inevitavelmente cria? Mas então, as evidências se recusaram a permanecer enterradas. E revelou-se nos movimentos frenéticos e hipnóticos da Apis mellifera, a abelha ocidental. Quando uma colmeia fica muito cheia, ocorre uma cisão primitiva. Metade da colônia empanturra-se de mel e parte com a velha rainha, aglomerando-se num ramo próximo numa barba de corpos zumbindo. Estão sem casa, vulneráveis e expostas às intempéries. Elas têm cerca de 3 dias para encontrar uma nova fortaleza antes que as suas reservas de energia se esgotem e o superorganismo morra. Esta não é uma busca aleatória. É um debate de vida ou morte sobre o futuro. Batedores são enviados em todas as direções, investigando árvores ocas e fendas nas rochas, medindo o volume, o tamanho da entrada e a orientação solar. Elas não residem no presente, mas numa projeção mental de meses de sobrevivência no inverno. De repente, a situação escalou para um frenesi de comunicação codificada. Os batedores voltaram ao enxame, não com comida, mas com coordenadas. Começaram a dança do balanço, uma linguagem simbólica que traduz o mundo tridimensional num mapa bidimensional na superfície vertical do enxame. Mas não estavam apenas a relatar, estavam a fazer campanha. Um batedor que encontrou um local medíocre dançou com entusiasmo sem brilho, dando algumas voltas sem entusiasmo antes de parar. Uma batedora que encontrou um local privilegiado, uma cavidade seca com uma entrada pequena e defensável voltada para o sul, dançou com intensidade vigorosa, vibrando o abdômen para transmitir a qualidade do futuro lar. Ela estava a tentar converter as batedoras indecisas, exortando-as a voar, inspecionar as suas descobertas e verificar a sua projeção do futuro. Naquele instante, a decisão tornou-se uma questão de consenso ou colapso. À medida que mais batedoras visitavam o local superior, elas voltavam para se juntar à dança, amplificando o sinal. Era uma eleição democrática realizada por insetos, uma competição de entusiasmo onde a plataforma vencedora era a sobrevivência. Elas estavam a desconsiderar o conforto imediato do enxame para garantir um futuro que só habitariam se fizessem a escolha certa agora. Assim que o quórum foi atingido, assim que um número suficiente de batedores concordou com a visão desse futuro santuário, todo o enxame levantou voo simultaneamente. Eles não voaram para 5 lugares diferentes, voaram para um. A mente coletiva simulou vários futuros, ponderou os riscos e executou um plano que garantia a sobrevivência da colônia através de estações que eles ainda não tinham experimentado. O suspense do momento era palpável enquanto desviávamos o olhar da copa das árvores para a terra abaixo. Enquanto as abelhas planeavam a habitação, os cupins planeavam o controlo climático. Nas savanas áridas da Austrália, o cupim magnético, Amitermes meridionalis, constrói montes que são maravilhas da engenharia termorreguladora. Não são meras pilhas de terra. São centrais solares e torres de refrigeração projetadas com uma orientação norte-sul precisa. Os cupins são cegos. Eles não podem ver o sol, mas constroem estruturas monolíticas alinhadas tão perfeitamente com o campo magnético do planeta que os lados largos ficam voltados para o leste e o oeste, captando o calor da manhã e da tarde, enquanto a borda estreita fica voltada para o sol brutal do meio-dia para minimizar o superaquecimento. Quando tudo parecia seguro, a dinâmica mudou, revelando uma camada mais profunda de complexidade. Essa orientação não é uma reação ao calor atual. É um projeto de construção que antecipa os dias escaldantes do verão futuro. Um cupim operário vive apenas por um curto período, mas contribui para uma estrutura legada projetada para manter uma temperatura interna estável para a rainha e um jardim de fungos que deve sobreviver por décadas. Eles estão envolvidos em estigmergia,
uma forma de coordenação indireta em que o trabalho deixado por um agente estimula o desempenho do próximo. É um plano escrito não em papel, mas em feromonas e lama, uma planta para uma cidade que deve durar mais do que os próprios construtores. Eles estão a projetar o seu ambiente para se protegerem contra variáveis climáticas futuras, que podem sentir fisicamente, mas não compreender individualmente. Mas então, uma terrível constatação atingiu os observadores desses rituais antigos. A capacidade de planejar não se limita aos instintos arquitetônicos do mundo dos insetos. Ela acende a mente dos vertebrados, tornando-se mais sombria e calculista. Voltamos nossa lente para a família Corvidae-corvos, corvos marinhos e gaios, criaturas cujos olhos negros parecem conter uma inteligência antiga e julgadora. Considere o gaio ocidental. Numa série de experiências marcantes, estas aves desmantelaram o dogma científico de longa data de que os animais diferem dos humanos por estarem presos no eterno agora. Os gaios tiveram a oportunidade de esconder comida. Alguns alimentos, como amendoins, duravam. Outros, como larvas de cera, eram deliciosos, mas perecíveis. O momento seguinte foi puro caos para as teorias estabelecidas sobre a cognição animal. Os gaios esconderam ambos. No entanto, quando lhes foi permitido recuperar o seu esconderijo após um curto intervalo, eles foram direto aos vermes, sabendo que ainda estavam frescos. Se um longo intervalo tivesse passado, eles ignoravam os vermes, antecipando que eles teriam apodrecido, e iam direto aos amendoins. Isso foi impressionante, mas a verdadeira revelação veio quando eles foram observados por outros gaios. Se um gaio percebia que estava a ser observado enquanto escondia o seu tesouro, esperava até que o intruso se fosse embora. Em seguida, voltava, desenterrava o esconderijo e o escondia novamente em um novo local. Isso implica uma teoria da mente. O pássaro estava a projetar um futuro em que o observador se tornava um ladrão. Ele estava a planear uma operação de contra-espionagem com base em um crime futuro hipotético. De repente, a atmosfera no laboratório ficou pesada com implicações. Esse comportamento sugere que o gaio pode simular a perspectiva de outro ser e prever suas ações futuras. É uma viagem mental no tempo que coloca o pássaro em um cenário futuro. Se eu deixar isso aqui, ele vai roubar. E altera o presente para mudar esse resultado. Esse nível de previsão já foi considerado exclusivo dos seres humanos, uma característica definidora da nossa espécie. No entanto, ali estava um pássaro, armado com um cérebro do tamanho de uma noz, executando um engano tático que deixaria um espião da Guerra Fria orgulhoso. Isso levanta uma questão inquietante. Quanto da atividade irracional na natureza é, na verdade, um jogo de xadrez 4D que somos lentos demais para perceber? Do nada, um novo jogador entrou na narrativa, destruindo completamente a nossa zona de conforto. Temos de viajar até o Jardim Zoológico de Furuvik, na Suécia, para conhecer Santino, um chimpanzé macho cujas capacidades de planeamento beiravam o sociopata. Santino era o macho dominante e tinha um problema. Não gostava dos visitantes que o olhavam fixamente. Todas as manhãs, horas antes da abertura do Jardim Zoológico, quando o recinto estava calmo e vazio, Santino começava o seu trabalho. Arrastava pedras da beira da água e empilhava-as em esconderijos estratégicos de frente para as áreas de observação do público. Ele até lascava pedras de concreto para criar discos que voavam mais retos e com mais força. Ele estava calmo, sem agressividade ou adrenalina. Não estava a reagir a uma ameaça, estava a preparar um arsenal. Num piscar de olhos, tudo saiu do controle quando os portões se abriram. Quando os visitantes chegavam ao meio-dia, Santino desencadeava sua barragem, atirando as pedras armazenadas para a multidão assustada. A sua agressividade só se manifestava nesse momento, desencadeada pela chegada dos seus alvos. Mas o planeamento, a recolha e o fábrico de armas acontecia quando ele estava num estado emocional completamente diferente. Isso dissociava o planeamento do impulso. Ele visualizava um conflito futuro, antecipava a sua própria raiva e preparava a logística para maximizar o seu impacto. Isso é o que os psicólogos chamam de consciência autonoética, a capacidade de se distanciar do momento presente e vagar pela linha do tempo da própria vida.
Santino não era apenas um macaco. Ele era um estrategista militar. O silêncio foi quebrado por um movimento repentino no dossel da floresta tropical de Sumatra. Aqui, os orangotangos, os macacos vermelhos solitários das árvores, revelaram uma capacidade de planejamento que envolvia itinerários de viagem. Os orangotangos machos são barulhentos, emitindo chamadas longas que ecoam pela selva. Durante anos, os cientistas presumiram que se tratava apenas de marcadores territoriais. Mas uma análise cuidadosa revelou um código de navegação. A direção em que o macho gritava frequentemente indicava a direção que ele seguiria no dia seguinte. Ele estava a transmitir os seus planos de viagem com horas de antecedência. As fêmeas, ao ouvirem isso, ajustariam as suas próprias rotas para permanecerem ao alcance da voz, garantindo proteção ou oportunidades de acasalamento. O macho não estava apenas a gritar, ele estava a anunciar uma intenção futura, criando um cronograma para a floresta seguir. Assim que pensávamos ter compreendido o escopo, os dados se transformaram em uma forma nova e complexa. Essa transmissão de intenção requer um mapa mental da floresta e uma decisão firme sobre o destino do dia seguinte. Isso desafia a noção de que os animais vagam sem rumo em busca de alimento. Eles têm destinos, eles têm cronogramas, eles têm compromissos. Se um macaco pode anunciar onde estará amanhã de manhã, ele está a viver num mundo construído tanto pelo tempo quanto pelo espaço. Ele está a navegar na quarta dimensão. E se eles podem planear viagens, o que mais estão a planear? As fronteiras entre instinto e intelecto se confundem numa névoa cinzenta, onde a humanidade vê o seu próprio reflexo nos olhos dos nossos primos selvagens. Mas então, as evidências se recusaram a permanecer enterradas, surgindo das profundezas do oceano. Nas águas geladas da Antártida, as orcas, Orcinus orca, executam estratégias de caça que exigem um nível de coordenação e previsão que rivaliza com uma unidade de forças especiais humanas. Caçam focas Vedel, que descansam em blocos de gelo flutuantes a salvo da água. Ou pelo menos é o que as focas pensam. As orcas reúnem-se, espreitando acima da linha de água para localizar o alvo. Não atacam imediatamente. Elas agrupam-se, nadando em uma linha sincronizada, ombro a ombro. De repente, a situação se transformou em uma demonstração de física fluida transformada em arma pelo intelecto. Em um momento preciso, o grupo acelera em direção ao bloco de gelo, mergulhando sob ele no último segundo. Elas criam uma onda calculada, uma parede de água que varre o gelo, jogando a foca no oceano. Isso não é instintivo. É uma cultura aprendida, transmitida através das gerações. Mas mais importante, é uma simulação física executada nos cérebros das baleias. Elas devem prever o tamanho da onda necessária para aquele pedaço específico de gelo, coordenar a sua velocidade e antecipar a trajetória da foca. Elas estão a manipular a matéria para moldar o ambiente futuro a seu favor. O momento seguinte foi puro caos quando a foca atingiu a água. Mas o planeamento não terminou aí. Às vezes, as orcas não matam a foca imediatamente. Elas usam-na como ferramenta de treino para as crias, empurrando-a de volta para o gelo para repetir a manobra da onda. Elas estão a planear não apenas a refeição, mas também a educação da próxima geração. Estão a investir tempo e energia na competência futura do grupo. Essa pedagogia, o ato de ensinar, pressupõe um estado futuro desejado, no qual os jovens são caçadores habilidosos. Implica um conceito de melhoria ao longo do tempo. O oceano não é uma arena selvagem de mordidas irracionais. É uma sala de aula, um laboratório e uma sala de guerra. Naquele instante, a decisão tornou-se crítica para o observador que tentava categorizar essas mentes. Olhamos para o polvo, uma inteligência alienígena separada de nós por centenas de milhões de anos de evolução. O polvo viado, Amphiooctopus marginatus, foi observado carregando cascas de coco pelo fundo do oceano. As cascas são pesadas, difíceis de manusear e inúteis no momento do transporte. Elas atrasam o polvo, tornando-o vulnerável. No entanto, a criatura suporta esse inconveniente porque imagina um futuro em que precisará de abrigo na areia aberta. Ele está a transportar uma casa móvel, trocando a eficiência presente pela segurança futura.
É um usuário de ferramentas que planeia um cenário que ainda não ocorreu, montando a sua fortaleza apenas quando o perigo surge. O suspense do momento era palpável quando percebemos as implicações do transporte de ferramentas. Isso sugere que o povo tem uma imagem mental de um futuro vulnerável. Ele entende que a areia aberta é perigosa, mesmo que atualmente seja segura. É uma apólice de seguro comprada com trabalho. Isso destrói a ideia de que os invertebrados são autômatos puramente reativos. Se um molusco pode planear para um dia chuvoso ou um dia com tubarões, então a capacidade de antecipar o futuro não é um luxo dos mamíferos de cérebro grande. É uma estratégia de sobrevivência fundamental, entrelaçada no próprio ADN da vida. A capacidade de prever é a capacidade de sobreviver. Quando parecia seguro concluir, a narrativa mudou para o microscópico. Mesmo os organismos mais simples exibem uma forma de comportamento antecipatório. Vemos fungos mucosos, bolhas de protoplasma sem cérebro, navegando em labirintos para encontrar comida. Se exposto a um padrão de mudanças ambientais periódicas, digamos, uma queda na temperatura a cada hora, o fungo mucoso acabará por aprender o ritmo. Ele desacelerará o seu metabolismo vezes antes vezes da onda de frio chegar, antecipando o evento com base em padrões passados. Isso é memória? Isso é planejamento? Ou é a mecânica bruta da vida sintonizando-se com a frequência do universo? De repente, o comportamento mudou para algo muito mais calculado entre os esquilos do hemisfério norte. Nós os descartamos como acumuladores nervosos, enterrando nozes por instinto. Mas os investigadores descobriram que os esquilos organizam os seus esconderijos por tipo, tamanho e valor nutricional, um método chamado chunking, semelhante à forma como os humanos memorizam números de telefone. Eles quebram as nozes dos carvalhos brancos, que germinam rapidamente para matar o embrião antes de enterrá-las, garantindo que o alimento permaneça uma noz e não se transforme em uma árvore. Compare isso com as bolotas do carvalho vermelho, que ficam dormentes. Estas são enterradas intactas. O esquilo está a realizar biologia agrícola, modificando a fonte de alimento para preservá-la para uma futura fome meses depois. Eles estão a preservar o futuro, envolvendo-se em tecnologia de processamento de alimentos para derrotar o ciclo natural da semente. Naquele instante, a decisão tornou-se crítica. Atribuímos isso a um programa genético ou a uma mente racional? A distinção é importante. Se for um programa, eles são robôs. Se for uma mente, eles são colegas. O esquilo cinzento também se envolve em armazenamento enganoso. Quando sabe que está a ser observado por outros esquilos, ele cava um buraco, finge depositar uma noz, cobre-o e alisa a terra, tudo isso enquanto a noz permanece escondida na sua bochecha. Ele cria um esconderijo falso para enganar os ladrões. Isso é contra-inteligência. Ele gera um futuro falso para o observador, cavando um buraco vazio para proteger o futuro real do acumulador. O suspense do momento era palpável, enquanto considerávamos o maior planeador de todos, não um animal, mas o próprio ecossistema, mediado pelos seus intervenientes. Os lobos de Yellowstone não caçam apenas alces. A sua predação planeia a paisagem. Ao expulsar os alces dos vales, permitem que os salgueiros e os álamos se regenerem. Isto estabiliza as margens dos rios, alterando o fluxo da água. O lobo planeou o rio? Não. Mas o plano do lobo de caçar alces contém em si a semente do futuro da floresta. É um plano em cascata, um efeito dominó, em que a intenção imediata cria mudanças em escala geológica. Mas então, uma terrível constatação nos atingiu sobre a natureza da armadilha que estávamos a observar. O planejamento dos animais muitas vezes está preso em uma corrida armamentista. A mariposa tem ouvidos sintonizados especificamente na frequência do sonar do morcego. O morcego, por sua vez, muda a sua frequência ou desliga o seu sonar para ouvir o bater das asas da mariposa. É um duelo de previsões. O morcego prevê onde a mariposa estará. A mariposa prevê onde o morcego pensa que ela estará e realiza um mergulho errático e aleatório para quebrar a previsão. É uma guerra de algoritmos, uma dança mortal, onde aquele que melhor simula o futuro do outro sobrevive para transmitir os seus genes. A aleatoriedade da natureza é, na verdade, uma série de fintas e defesas altamente calculadas. Do nada, um novo jogador entrou na narrativa, o cão doméstico. O nosso companheiro,
A criatura que pensamos conhecer melhor. Presumimos que eles vivem para a bola, para a guloseima, para o passeio. Mas observa um cão a navegar numa hierarquia social. Eles aprendem quem concede acesso à comida, quem é mais brando e quem é mais disciplinar. Eles manipulam-nos. Um cão que toca a campainha para sair, apenas para correr para o pote de guloseimas quando o dono se levanta, executou um esquema de isca e troca. Ele planeou uma sequência de eventos. Iniciar o protocolo de sair. É maior que humano levanta-se. É maior que desviar para a cozinha. É maior que lucro. Chamamos isso de fofo. Na realidade, é uma manipulação entre espécies, baseada no modelo preditivo do comportamento humano. Mas então, as evidências se recusaram a permanecer enterradas.